Hora de ir mais uma vez lá para Brasília. Luciana Verdolim nos aguardando para trazer mais informações sobre o governo que pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão por pelo menos 60 dias da ação que discute a reoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Lembrando que esse pedido havia sido feito pela Advocacia Geral da União ao ministro Cristiano Zanin, que suspendeu essa desoneração por meio de uma liminar. A Verdolim tem mais informações para a gente. Lu? E quando essa liminar foi dada, Lívia, houve uma insatisfação muito grande do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, acusou o governo de ter cumprido aí um acordo, de no meio das negociações estar recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para passar por cima do Congresso. O que o governo faz agora? Pede que essa decisão de suspender as questões envolvendo reonerar a folha de pagamento seja suspensa por 60 dias. Por quê? Porque hoje já é dia 16, no dia 20, se a decisão do Supremo, se a liminar do ministro Cristiano Zanin, que suspendia esse processo de desoneração continuar valendo, porque não saiu ainda um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no dia 20, empresários e prefeituras teriam que pagar o valor integral de INSS do valor destinado à Previdência Social dentro da folha de pagamentos. O que está acontecendo nesse momento? Uma conversa do governo com o Congresso Nacional, já tem um projeto apresentado lá no Senado exatamente para reonerar gradativamente a folha de pagamento, tanto das empresas quanto dos municípios. Por isso, a expectativa hoje é de uma reunião de líderes no Senado para discutir o assunto, e Rodrigo Pacheco diz que vai conversar também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para avançar nessa questão. A gente tem, inclusive, a declaração de Rodrigo Pacheco. Acreditamos muito no encaminhamento de uma composição que envolva os setores e os municípios, com a suspensão da vigência e da eficácia da medida liminar no âmbito do Supremo Tribunal Federal e de um prazo para que possamos legislar e materializar esse acordo no projeto de lei que Vossa Excelência já apresenta e nós poderemos apreciar nos próximos dias. Então, estamos muito próximos de uma negociação que resolva essa questão da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores e dos municípios brasileiros. Antes de conversar com o presidente do Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem aqui para uma reunião com o presidente Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que cuida com as conversas com o Congresso Nacional, e também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O objetivo é afinar o discurso para discutir logo depois com o Congresso Nacional, expectativa de encontro de Pacheco com Haddad, sem ainda horário definido. Quando você tiver informação, então, Luciana Verdolim, traga para nós aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho para você. A gente segue em Brasília. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade a respeito dessa discussão da desoneração. Zé, o governo foi muito criticado por ter judicializado essa decisão do Congresso Nacional pela manutenção da desoneração da folha de pagamentos. Mas, na sua opinião, será que as discussões teriam avançado para esse acordo de agora, para a discussão de um projeto de lei, para manter a desoneração até o final do ano e depois retomá-la de forma escalonada? Se não fosse a judicialização para pressionar essa negociação, esse acordo teria acontecido? O que você acha sobre isso? Foi uma insistência e uma judicialização. Está muito claro no Congresso Nacional que os deputados e senadores querem manter esta desoneração em setores de mão de obra intensiva. Essa desoneração é um nome meio complexo, que as nossas mães e avós falavam quando o ovo desonerou, ou seja, desmanchou, e acabou pegando exatamente no desconto de impostos. São empresas que contratam muito, receberam um incentivo de reduzir o pagamento de impostos da folha de pagamento, contribuições e impostos da folha de pagamento, e isso manteve empregos. Esses setores são importantíssimos, eles são os setores que empregam, E aí o Congresso decidiu prorrogar esta desoneração, ou seja, o desconto de impostos. O governo não aceita, mas não tem que aceitar, é uma decisão da Câmara e do Senado. O presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, o presidente apresentou uma emenda, o presidente do Senado devolveu parte da emenda, o governo judicializou. Sabe qual é o resultado prático disso?
é que vários setores da economia não sabem como vão pagar impostos daqui a 2 meses. E isso provoca uma insegurança jurídica muito grande. Nesse caso, e os prefeitos também não sabem como vão recolher os impostos, porque depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa confusão foi desfeita através de uma tentativa de acordo. Ontem, o senador Efraim me mandou o projeto que ele protocolou e disse que esta é a tendência. É um acordo e finalmente acabar com esse debate e dar segurança jurídica no pagamento de impostos. Olha, empresário não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor. O empresário repassa. Se ele não sabe como vai pagar imposto no mês que vem, como é que fica? Se o empresário pagar imposto, ele quebra, porque o imposto é maior do que o lucro. Então, os empresários já estão colocando impostos, cobrando do consumidor. E devem ou não devem repassar? Depende exatamente do que vai acontecer. Esse projeto é uma tendência de reonerar, ou seja, voltar a cobrar de forma gradativa, até chegar à totalidade do imposto. Até lá, a reforma tributária já estará em vigor e será um novo ambiente.